Conseguiram aí? 6, Marcos 6, versículo 4. Jesus, porém, lhe disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então preste atenção. Jesus disse: olha, um profeta, ele não tem honra. Ele não tem honra na sua terra, não tem honra no meio da sua parentela, não tem honra dentro da sua própria casa. O que é profeta? Profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Profeta é aquele que profere, que repete a palavra de Deus. E este, realmente, irmão, muitas vezes é desonrado, desrespeitado. Ele não tem honra dentro da sua própria casa. Ele não tem honra no meio da sua parentela, ao redor, tá? Ao seu redor, no seio familiar, ao redor ali de onde ele mora, tá? Às vezes ele não tem honra, ele não é respeitado. Daqui a pouco eu te explico também por que ele muitas vezes não é respeitado, tá? Daqui a pouco eu te explico por isso. Mas podemos ver, por exemplo, até a situação que muitos passam, mas muitos também não entendem por que isso. Aí fica, puxa, por que eu estou passando essa luta? Oh Deus, o Senhor até não está vendo o que eu estou passando, me ajude, por que isso? Irmãos, um soldado, quando ele está no quartel, ele fica o dia todo deitado, tomando suco de refresco de maracujá, comendo sanduíche, o dia todo. Aí meio-dia vem aquele para ele, escolhe: olha, hoje eu quero comer lasanha. Aí ele tem um cardápio. Era assim, Lucas, na sua época? Não? Irmão, passa a luta, Lucas? Muitas lutas. Passa as dificuldades. Irmãos, mas por que será que o soldado tem que passar por aquilo? Tudo aquilo é um tudo é um treinamento. E nós precisamos entender que muitas coisas que nós passamos hoje é um treinamento. Sabe por que é treinamento? Porque para você ser grande, você precisa ter uma estrutura. Precisa ter uma estrutura. Se não houver uma estrutura, você vai cair. E a queda vai ser feia. Tem que haver uma estrutura. Eu tenho 1,93 m para suportar o peso do meu corpo, tá? Tem que ter uma estrutura óssea, tem que ter uma estrutura muscular, senão não aguenta o peso do meu corpo, minhas pernas não aguentam. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, gente: muitas vezes Deus está simplesmente criando em vocês músculos. Eu lembro que quando eu era garoto, eu fui pegar meu primeiro botijão de gás, cheio. Eu peguei, tentei levantar e caí para trás. Sabe por quê? Porque eu não tinha músculos. Aí eu fui aos pouquinhos pegando um peso ali, outro acolá, peguei um botijão vazio, consegui levantar, botar nas costas, e foi até conseguir pegar um botijão cheio. Porque o tempo vai passando, a gente vai pegando um peso aqui, passando uma luta aqui, outra ali, aquilo vai criando em nós uma estrutura. Então nós precisamos compreender bem que muitas coisas que nós estamos passando hoje, e às vezes, ou já passamos dentro da nossa própria casa, no nosso seio familiar, no meio da nossa parentela, no meio da nossa família, tudo aquilo ali é Deus cuidando de nós, Deus está permitindo para que haja uma estrutura. Por exemplo, a situação do próprio Davi. Olha a situação de Davi. O Samuel manda o pai de Davi chamar todos os filhos que queria falar com os filhos de Davi. Um dos filhos queria falar com os filhos dele. O pai de Davi esqueceu de Davi. É verdade, pastor, eu tenho sido esquecido. Pastor, entra aniversário, sai aniversário, a minha mãe não liga para mim, meu pai, meus irmãos, minha família, ninguém, pastor. Eu sou esquecido por todos de tudo, por tudo. Pastor, até meus filhos esquecem do meu aniversário. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Fica tranquilo. Ele mesmo disse: ainda que uma mãe esqueça
do filho que está no seu ventre, todavia eu não me esquecerei de ti. Deus não vai esquecer de você. Deus não esquece de você. Então você precisa acordar a respeito disso. Muitas coisas que você está passando, Deus está permitindo para você ser grande. O Davi, quando foi para o campo de batalha, levou um lanche para os irmãos disseram: o que é que você veio fazer aqui? Bem conheço sua presunção, com quem você deixou as poucas ovelhas de nosso pai? Brigando com Davi. Então você pode ver que Davi tinha problema dentro da própria casa, no seio familiar. Olha o que é que diz Salmo 27, vamos lá, para a gente não demorar muito na introdução. Salmos 27. Salmos 27. O verso é o 10. Olha o que é que Davi escreveu para nos aconselhar. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolherá. Diga aleluia. Ei, ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, mas o Senhor me recolherá. Ainda que você seja desamparado por aquela pessoa que mais deveria te amparar, porque não existe ninguém que dê um amparo maior, senão os seus pais. Mas ainda que sejam eles que te desamparem, Deus não vai te desamparar, Ele vai te recolher, Ele vai carregar você nos braços. Fique em paz. Amém, queridos? Então, muitas vezes é dentro da nossa própria casa, é no meio da família, é no seio familiar, na parentela, é no meio daquelas pessoas que mais deveria nos apoiar. Você vê que o próprio Jesus tinha problema dentro de casa. Maria, os filhos de Maria, você sabe, Jesus teve filho, está amarrado. Maria teve filho, teve Jesus, e depois ela casou e teve filhos. Jesus teve irmãos por parte de Maria, não é? Irmãos e irmãs, né? A Bíblia fala o nome dos irmãos, mas não fala das irmãs. Então, a gente precisa entender uma coisa. Eles tinham problema com Jesus, tinham bronca com Jesus. Por que eles tinham bronca com Jesus? Jesus falava o quê? A palavra de Deus. Ele disse: eu falo do que o Pai me dá para falar. E eles tinham bronca com Jesus. Olha que coisa. E às vezes é assim. Mas pastor, por que às vezes acontece isso? Deixa eu te explicar por que às vezes acontece. Deixa eu pular uma fase aqui, um texto aqui que eu ia pregar. Vamos para Lucas capítulo 7. Deixa eu te explicar por que acontece isso. Lucas 7. Lucas capítulo 7. Quem achou, diga amém. Bom, aqui no capítulo 7, a partir do versículo 36, mas nós não vamos ler o texto todo, fala a respeito do seguinte: Jesus chegou na casa de um homem chamado Simão, e o Simão o recebeu. Jesus entrou, de repente veio uma mulher por detrás, veio uma mulher por detrás, passou ali e foi aos pés de Jesus, e começou a chorar, e molhava os pés de Jesus com lágrimas, e enxugava com os cabelos, e perfumava. Ela tinha um perfume e perfumava, e também beijava os pés de Jesus. Aí um homem chamado Simão, o dono da casa, disse: se este fosse profeta, olha que coisa, duvidando de Jesus, se este fosse profeta, bem saberias quem é essa mulher, pecadora. Você pode ver que julgou até Jesus. Tem gente que é assim, irmão, olha para mim.
não toma vergonha na cara, não se converte, mas fica criticando quem quer Jesus. É assim ou não é? Tem gente que é assim. Não tem coragem de largar o mundo, largar o pecado, largar a imundícia, largar a sujeira, mas fica apontando os crentes. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Fica o tempo todo criticando a quem serve a Deus.